Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer a coxa dele aqui, coxinha do gato, nessa aula. Então, vamos começar com o nó inicial, 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntes. Aí você vai aqui na segunda corrente, né? E vai fazer um aumento nessa primeira corrente. Um aumento. Agora você vai fazer 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Aqui nessa última corrente, mais um aumento. Aqui, totalizando 8 pontos baixos. Corrente, vira. Agora você vai fazer outro aumento aqui nesse primeiro ponto baixo. 1, 2, um aumento. Agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e no último aqui mais um aumento. Totalizando 10 pontos baixos. Uma correntinha, vira. Aqui nesse primeiro ponto baixo, você vai fazer mais um aumento. Agora você vai fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse último, você vai fazer mais um aumento. Totalizando aqui 12 pontos. Correntinha, vira. Aqui mais um aumento no início. Agora 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. E aqui no último, um aumento. Totalizando 14 pontos baixos. Agora você vai fazer 5 carreiras, correntinha, vira. Agora você vai fazer 5 carreiras desses 14 pontos, em cima desses 14 pontos baixos que tem aqui. Então, são 5 carreiras. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o último aqui, 14. Correntinha, vira. Então, você vai fazer 5 carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto. Aqui eu já fiz as minhas 5 carreiras. Correntinha, vira. Agora você vai fazer uma diminuição aqui no início. E 2 pontos baixos. 1, 2. Outra diminuição. E 2 pontos baixos. 1, 2. Mais uma diminuição. E 2 pontos baixos. 1, 2. E aqui, nos 2 últimos, a última diminuição. Agora, nós estamos com 10 pontos. Agora, a última carreira. Vamos fazer uma diminuição aqui no início. Uma diminuição. E um ponto baixo. Aqui no próximo. Uma diminuição. E um ponto baixo. Uma diminuição. E um ponto baixo. E aqui nos 2 últimos, mais uma diminuição. Terminando aqui com 8 pontos. Então, aqui é o pé dele, né? Aqui seria a coxinha dele aqui. Tá? Agora, você vai fazer ponto baixo em toda a volta. Para dar um acabamento. Aqui, gente, eu já fiz a carreira de pontos baixos toda em volta. E aí, aqui é a coxa dele, né? Ela vai vir aqui. Que aí você vai colocar enchimento, né? Um pouquinho de enchimento. E ela vai ficar aqui. Que aí depois você vai costurar. Certo? Então, essa é a coxa. Agora, nós vamos fazer a patinha dele, tá? Vocês vão precisar de um marcador. Aqui eu inicio com uma correntinha, com o nozinho, né, inicial. Uma, 2 correntinhas.
Aí eu volto aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixo. E dentro dessa correntinha eu vou fazer mais 5 pontos baixos, no total de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Aí aqui no meu primeiro ponto baixo da próxima, eu já vou começar a minha próxima carreira. Faço um ponto baixo e prendo com um marcador aqui. Agora eu vou fazer 2 pontos baixos em cima de cada ponto baixo. Então, se eu tinha 6 pontos baixos, vão ter um total de 12 pontos baixos. Então, são 2 pontos baixos em cima de cada ponto. Eu vou fazer os meus aqui e já volto. Então, aqui eu já fiz a minha carreira de aumentos, né? Que ficaram com 12 pontos baixos. Já fiz o meu primeiro ponto baixo aqui para iniciar a próxima carreira. As 3 próximas carreiras vão ser em cima desses 12 pontos. Então, são 3 carreiras de 12 pontos, sem aumento, sem diminuição. São 3 carreiras. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras e já volto. Aqui eu já fiz as minhas 3 carreiras de 12 pontos. Aqui eu já fiz o meu primeiro ponto para iniciar a próxima carreira. Agora, a próxima carreira são 2 pontos baixos e uma diminuição. 3 vezes você vai fazer isso nessa mesma carreira. Então, 2 pontos baixos, uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição. Então, vai terminar com 9 pontos no total a carreira, tá? Então, aqui eu já fiz um. São 2 pontos baixos, né? 1, 2. E uma diminuição. 2 pontos baixos. E uma diminuição. 2 pontos baixos. E aqui a última diminuição. Aqui eu já vou fazer meu primeiro ponto para a próxima carreira. Tiro o marcador daqui. Ponho aqui. Então, agora aqui no total, eu tenho 9 pontos. Eu tinha 12, diminui 3, então eu fiquei com 9. Agora, você vai fazer 7 carreiras em cima desses 9 pontos, tá? Então, são 7 carreiras em cima desses 9 pontos. Que são essas 7 carreiras aqui. Eu vou fazer as minhas e já volto. Aqui eu já fiz as minhas 7 carreiras. Agora, a próxima carreira são 2 pontos baixos e um aumento. Que é essa parte aqui, que dá essa aumentada aqui no braço.
Então, a próxima carreira são 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. 3 vezes. Então, de 9 pontos vai para 12. Eu vou fazer os meus e já volto. Aqui eu já fiz os meus aumentos. Então, agora, de 9 pontos que a gente estava, nós estamos com 12 pontos, porque nós fizemos 3 aumentos. Então, estamos com 12 pontos novamente. Agora, nós vamos fazer uma carreira, ponto sobre ponto, de 12 pontos. Eu vou fazer os meus e já volto. Já fiz a minha carreira aqui de 12 pontos. Agora são 3 pontos baixos e um aumento. Então, já fiz o primeiro. 1, 2. Opa. Aqui, 1 ponto baixo. 2 pontos baixos. 3 pontos baixos. E um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo lugar. 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e um aumento. Aqui de novo, 3 pontos baixos. E aqui no último, um aumento. Então, de 12 pontos que eu tava, né? Nós fomos para 15 porque nós fizemos 3 aumentos. Então, aqui eu vou iniciar minha próxima carreira. A minha próxima carreira, então, são 2 carreiras em cima desses 15 pontos que você fez agora. É ponto sobre ponto. Então, você vai fazer 2 carreiras. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras e já volto. Então, aqui eu já fiz as minhas 2 carreiras de 15 pontos. Então, vai ficar assim, a patinha dele. Aqui, essa daqui já tá com enchimento, né? Por isso que ela já tá mais gordinha. Então, agora, a gente vai fechar com pontos baixos. Eu vou fazer uns 2, 3 pontos baixos. Eu vou fazer uns 2 pontos baixos e vou encher aqui. Colocar meu enchimento aqui antes de fechar. Então, eu vou deixar um pedaço de linha aqui para eu poder fechar. Depois eu faço o enchimento, coloco o enchimento aqui. E aí eu termino de fechar. Então, aqui é a patinha dele. Certo? Agora nós vamos fazer essa patinha aqui de baixo. Essa patinha, pezinho dele, né? Então, nós vamos começar um nozinho inicial. Duas correntinhas. Aí você volta na primeira correntinha
e vamos fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Aí você vai fechar no primeiro ponto baixo para começar a carreira, próxima carreira. Deixa eu cortar esse fio aqui. A próxima carreira é um aumento de 6 pontos. Então, você vai ficar com 12 pontos. Então, aqui você vai fazer 2 pontos em cima de cada ponto, totalizando 12 pontos. Então, já fiz meus aumentos, então, de 6 pontos, agora eu tenho 12 pontos. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de 12 pontos. Eu vou fazer as minhas e já volto. Agora, nós vamos fazer... Já fiz as minhas 3 carreiras, né, aqui de 12 pontos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. 4 vezes aqui nessa carreira. Então, um ponto baixo eu já fiz. E uma diminuição. Aqui, um ponto baixo. E uma diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. Aqui, um ponto baixo. E aqui, a última diminuição. Agora, a próxima carreira, então agora ficamos com 8 pontos, tá? Agora, a próxima carreira é uma carreira em cima dessa carreira de 8 pontos. Eu vou fazer e já volto. Aqui eu já fiz a minha carreira de 8 pontos baixos. Cheguei aqui no meu marcador. Agora, se você quiser, você já pode fazer colocar o enchimento aqui, né? Você coloca o enchimento. E aí você já fecha. Só que eu fecho da seguinte maneira. Eu fecho aqui com o primeiro ponto baixo e nas outras duas com ponto alto, para ela ficar mais inclinadinha assim. Aqui, como esse pezinho aqui, ó. Aqui eu fiz um ponto baixo, ponto alto, ponto alto. Então, ela fica mais inclinada. Então, é isso que eu faço. Então, aqui eu já coloquei o enchimento, tá? Você não precisa encher muito não, porque a própria lã, essa lã de pelúcia, ela já dá um aumento, tá? Então, você não precisa colocar muito enchimento não. Então, aqui eu já coloquei o enchimento. Então, o que eu te falei? Aqui, nesse primeiro, eu faço um ponto baixo. E aqui nos próximos,
eu faço ponto alto e ponto alto. É assim que vai ficar, ó. Porque aí, na hora de você prender aqui no pezinho, ele vai ficar certinho aqui nesse círculo. Entendeu? Ó. Então, é isso que eu faço. É assim que eu fecho. Aqui a gente corta. E dá um nozinho. Então, aqui é a patinha dele. Agora, nós vamos fazer o rabo. Então, já fiz o meu nozinho inicial aqui. Faço 2 correntinhas. Volto nessa primeira correntinha. E eu vou fazer aqui dentro 8 pontos baixos. 1, 2, 3. Eu vou fazer meus 8 pontos e já volto. Aqui já fiz os meus 8 pontos baixos. Agora eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, né? E vou fazer um ponto baixo. Aqui eu não vou usar marcador, gente, porque você vai fazer até chegar uns 16 centímetros. Porque agora você só vai fazendo o círculo. Então, aqui o rabo dele, eu fiz com... Aqui, peraí. Deixa eu pegar esse aqui. Aqui o rabinho dele, eu fiz até chegar 16 centímetros. Então, eu não usei o marcador. Eu fui fazendo ponto sobre ponto. Você vai fazendo ponto sobre ponto. Só que sempre tem que ser 8, né? Senão o rabo dele diminui ou aumenta, né? Então tem que ser sempre 8 pontos baixos. 8 pontos baixos sobre 8 pontos baixos. Eu vou fazer alguns aqui e já volto. Bom, gente, aqui eu já fiz o meu rabinho. Já coloquei meu enchimento. E aqui eu vou fechar. Eu vou fechar aqui com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, vamos ver aqui.
fica o meu rabinho aqui. Então é isso, gente. Fizemos a patinha dele da frente, o rabinho, a mãozinha dele. E a coxinha dele que vai aqui. Então, eu vou tirar o celular aqui para ver melhor aqui. Então aqui, eles podem ficar abraçadinhos, né? Aqui eu vou... Aí nós vamos para a próxima parte, que é fazer o enchimento, costurar, né? Costurar na almofada.